A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Eu estou aqui para deixar uma palavra nessa tarde para o seu despertamento. Nós estamos vivendo os dias trabalhosos, dias difíceis, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu falando sobre isso ao seu filho na fé, Timóteo. Eu quero ler aqui 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, a palavra de Deus, ela diz assim, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui está a vontade de Deus, Ele quer que todos nós venhamos se arrepender dos nossos pecados. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quer dizer que Ele vai vir no momento em que nós não estivermos esperando. No momento em que você e eu, nós não estivermos imaginando, virá como um ladrão de noite. Esse dia vai pegar muita gente de surpresa. No qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então quer dizer que é verdade, né? Que a terra, ela está reservada como tesouro para o dia do fogo, né? A palavra de Deus fala que no início de tudo, quando Deus criou o homem, a mulher, né? Houve ali a primeira dispensação, a dispensação da inocência, né? A gente pode ver que depois Deus mandou o dilúvio, e o dilúvio foi o quê? Foi o juízo de Deus sobre a terra, né? E aqui a gente pode ver que nós estamos o quê? Na dispensação da graça. São 7 dispensações. Nós estamos na dispensação da graça. E logo após o término da dispensação da graça, virá também o juízo de Deus, né? Que será a grande tribulação. Tá, meus irmãos? E a gente tem que se preparar aí. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, tá bom? Entrega a tua vida para Jesus. Porque nós sabemos que essa palavra, ela vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir crendo as pessoas ou não crendo, né? Crendo as pessoas ou não crendo, essa palavra, ela irá se cumprir. A terra está reservada como tesouro para o dia do fogo. E a gente pode ver aí, né, o sol, olha o aquecimento global. Gente, cada dia que passa está mais quente, a natureza está revoltada. Olha quantas catástrofes acontecendo, né? Nós vemos aí tsunamis, vulcões entrando em erupção. Nós vemos aí terremotos, né? Tudo isso, gente, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E está acontecendo com mais intensidade. Os próprios cientistas, o próprio homem, né, que dizia não acreditar em Deus, eles estão dizendo que a Terra não vai suportar, né? Não vai suportar essas mudanças climáticas. Então, olha aí, gente, isso é cumprimento, é prenúncio da volta de Cristo. Nós só temos que estar preparados. E eles estão dizendo aí tantas coisas que podem acontecer, né? Os próprios cientistas, o próprio ser humano que dizia, não, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, estão vendo aí tantas coisas acontecer. E eu quero dizer para você que tudo que o homem plantar, Deus ele não se deixa escarnecer, Deus não deixa ser zombado, né? A palavra de Deus está em Gálatas, né? Capítulo 6, no versículo 7, 8, você pode estar meditando. Tudo o que o homem semear, tudo que o homem plantar, ele irá colher, né? Então, se nós temos plantado a incredulidade, eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia, se prepare. Se prepare para colher o que você plantou, né? Talvez você tenha plantado tantas coisas ruins, tem semeado
plantado com tendas. Então, se prepare, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Se ele tem plantado mal, é o mal que o homem vai colher. Mas se nós plantarmos o bem, se nós crermos em Jesus Cristo, nós iremos colher a vida eterna. A palavra de Deus diz: se o homem andar segundo a sua carne, ele vai colher a corrupção. Mas se o homem andar segundo a vontade de Deus, se o homem andar no Espírito, não haverá condenação para ele, e ele não irá colher a corrupção, mas sim a vida eterna. A palavra de Deus fala em Romanos 8, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua carne, mas andam segundo o Espírito, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que seguem a palavra de Deus. Já não fazem mais a vontade da sua carne, mas fazem a vontade do Espírito Santo de Deus, né? Olha o que diz aqui Romanos também 2, 7 ao 10. A palavra de Deus fala: glória, honra e paz a todos aqueles que são obedientes e que praticam bem, mas aqueles que praticam mal são contenciosos. Aqueles que são desobedientes à verdade, eles não vão receber glória, nem honra e nem paz, mas vão receber o contrário disso tudo. A ira, a angústia e a tribulação estão reservadas para todos aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus, que não querem praticá-la. Muitos até querem ouvi-la, muitos até ouvem, acham bonito a palavra de Deus, muitos até estudam a Bíblia com a intenção de conhecer a Bíblia, o que ela diz, mas não estudam a palavra de Deus com o intuito, com o objetivo de querer obedecê-la, de adorar o Deus da Bíblia. Quantas pessoas são estudiosos da Bíblia, conhecem a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, mas não têm um compromisso com essa palavra, não têm o desejo de seguir essa palavra, não têm o desejo de colocar a sua vida, a moldá-la conforme esta palavra. Olha só, meus irmãos, e muitos naquele dia serão surpreendidos quando o Senhor voltar como ladrão. Ele irá levar embora dessa terra a sua igreja. Não é aquela igreja que está compromissada com o mundo, não é aquele pastor que só pensa no dinheiro, na lã das ovelhas. Jesus não vai levar aquele cristão que está preocupado com a fama em fazer sucesso. Ele vem para buscar aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele vem para buscar aquele que ama a sua palavra, aquele que o ama acima de tudo. Jesus vem para buscar aquele, meus irmãos, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vamos ter compromisso com a palavra de Deus. Eu quero dizer, não deixe que o inimigo sufoque você. Não deixe que o inimigo tire você da presença de Deus. Não olhe para o homem, não olhe para as suas lutas, porque Jesus está às portas. Não precisa de você ouvir nem testemunho para você acreditar que Jesus está voltando. Não precisa, porque já está aí os sinais, os prenúncios. Está aqui a Bíblia Sagrada que nos revela tudo. Aqui contém 66 livros que nos revelam a vontade de Deus e o que vai acontecer no final dos tempos. Nós vemos aí apostasia, nós vemos os homens se tornando amante de si mesmo, amando a si mesmo, dispostos a fazerem a sua própria vontade e não a vontade do Criador dos céus e da terra. Nós vemos aí, meus irmãos, os homens se tornando incontinentes. Amém? Olha aí, meus irmãos, meu Deus, quantas pessoas já não querem mais fazer a vontade de Deus. Nós vemos os homens se tornando avarentos, se tornando soberbos. As pessoas já não têm mais o afeto natural. O pai não preocupa mais com o filho não ama mais o seu pai, não tem aquela, não dá honra ao seu pai, à sua mãe, não respeita. Então tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, o que nós estamos vivenciando, né? Meus queridos, se prepare. Tudo isso que eu estou falando para você está na carta que Paulo escreveu para Timóteo. Amém? Deixa eu ver aqui. Foi para Timóteo que ele escreveu sobre a respeito de todas essas coisas. O Espírito Santo de Deus estava inspirando o apóstolo Paulo a escrever
Tudo isso, né, o Espírito Santo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, olha só o que o apóstolo Paulo, aqui é como se ele tivesse tido uma revelação do Espírito Santo. Como não? Ele teve. Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Como que ele poderia saber o que está acontecendo agora, o que ia acontecer agora, estando naquela época? Olha quantos anos atrás, olha quantos anos já se passaram que o apóstolo Paulo esteve nessa terra e não está mais. Ele agora está com Deus. Agora imagina, naquela época, o Senhor estava revelando para o apóstolo Paulo tudo aquilo que ia vir, que estava por vir. É como se ele estivesse preparando Timóteo. Olha, prepare, esteja preparado para você enfrentar o que vai vir. E essa palavra não era só para Timóteo, não era só para a igreja daquela época, para os irmãos daquela época. Essa palavra era para nós estarmos preparados para enfrentar o que está por vir. Vem uma onda de avareza aí. Vem uma onda de soberba, vem uma onda de tantas coisas terríveis, de violência, de adultérios. E isso vai querer tomar conta das pessoas, até mesmo que estão dentro da igreja. Olha aí, a palavra de Deus fala que os homens nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens se tornarão amantes de si mesmo. Quer dizer, é como eu disse para vocês, disposta a fazer sua própria vontade e não a vontade de Deus. Avarentos, amantes do dinheiro, amantes das coisas materiais, buscando apenas sucesso, querendo fazer sucesso, querendo fama, querendo se aparecer, se tornarão presunçosos. O que é isso? É ser vaidoso. É uma pessoa ser vaidosa. Olha aí, meus irmãos, e os homens estão assim, soberbos. Hoje as pessoas, meus irmãos, não preocupam mais com a sua vida espiritual, apenas com a sua aparência. Apenas com a sua aparência, e com status, né? Em ficar famoso. O que os outros vão pensar da minha aparência? Hoje as pessoas, eu sei que nós devemos sim preocupar com a aparência num sentido, mas não exageradamente, como as pessoas estão preocupadas e estão esquecendo da sua vida espiritual, né? Não buscam mais a Deus, não oram mais a Deus, não passam mais tempo com Deus, não jejuam, não têm uma vida reta, não procuram agradar a Deus, não procuram meditar na Sagrada Escritura, não procuram crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos quantos cristãos anãos não crescem, não conseguem crescer. Por quê? Porque vivem olhando para os outros, vivem olhando para o mundo, vivem olhando para uma direção que não é a direção que eles devem olhar, porque nós temos que olhar para Jesus. Hebreus 12:2, para o autor e para o consumador da nossa fé, que é Jesus. E aqui a Bíblia ainda diz, os homens se tornarão blasfemos. Olhem, blasfemos, meu Deus, soberbo, vão querer ser superior às outras pessoas, vão falar mal das coisas de Deus, falar mal de Deus, né? Porque a palavra blasfemo, blasfemar, blasfêmia, é falar mal daquilo que é sagrado, falar mal de Deus, falar mal da palavra. Olha, e é o que mais tem hoje, né? As pessoas não respeitam mais a Deus, se tornarão desobedientes a pais e mães. Quanta desobediência a gente vê hoje. Ingratos, a ingratidão irá tomar conta do coração das pessoas. As pessoas não agradecem mais, não estão satisfeitos com nada, nem com a maneira como Deus lhe fez, não são gratos por ter o seu cabelo, por ter o corpo que tem, por ter o carro que tem, a casa que tem, pelo fôlego de vida, pelo sol que nasce, pela chuva que cai. As pessoas não sabem mais ser gratos a Deus, né? Quanta ingratidão que Jesus fez na cruz do Calvário, e as pessoas ainda não querem servi-lo, não querem obedecê-lo. Isso é ingratidão. Quando a gente não quer servir a Deus, quando a gente não procura buscar a presença de Deus, damos as costas para Ele, nós estamos sendo ingratos. Quanta ingratidão, né? As pessoas estão sendo ingratas, porque Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida também pelos nossos irmãos, né? Se entregar para Ele de corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus ainda fala que os homens se tornarão profanos. Lembra de Esaú? Se tornou profano, ele se fez uma pessoa profana, né? Porque a gente vê que ele trocou algo de muito valor por algo que era de pouco valor.
Ele vendeu a sua primogenitura. Imagina, você é o primeiro filho, você tem direito da primogenitura e ele abriu mão disso tudo por causa de um prato de comida. Por causa de um prato de comida, ele vendeu a sua primogenitura. Tem gente trocando algo de muito valor, que é a presença de Deus, que é a sua comunhão com Deus, que é a sua oportunidade na igreja, por causa das bolotas que o mundo oferece, por causa de um prazer momentâneo que o mundo está te oferecendo. Ah, porque apareceu ali uma mulher bonita, uma mulher de corpo violão, porque o seio dela é bonito, eu nunca vi uma mulher assim, e ela está me dando confiança, e por causa de um momento de prazer, ele tem trocado algo de muito valor por aquilo que é de pouco valor. Tem trocado a sua salvação, que é Jesus. Tem trocado o direito da vida eterna por causa das bolotas que esse mundo oferece, por causa dos pratos de lentilha que esse mundo oferece, tem oferecido, por causa dos manjares, por causa do vinho do rei Nabucodonosor. Tem trocado a sua salvação, tem vendido a sua vinha, né? Olha aí. E aqui nós vemos também que os homens serão sem afeto natural, irreconciliáveis. Hoje as pessoas não querem perdoar umas às outras. Quantas pessoas não são capazes de dar o perdão? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Caluniadores, serão caluniadores, inventadores de mentiras, inventadores de coisas que não aconteceu, irão inventar mentiras do nome das pessoas para poder derrubar alguém ou tomar o lugar de alguém. Quantas pessoas, só para poder ganhar ibope, só para poder ganhar dinheiro, serão caluniadores, inventadores de mentira, serão falsificadores da palavra de Deus. Vão falsificar, vão usar de engano, vão usar de mentira, vão usar de falsidade. Olha aí, meus irmãos, como o mundo está. Serão incontinentes, né, que é o que eu disse, vão se entregar facilmente às tentações, se render, né, porque não vão ter força para poder resistir às tentações. Serão incontinentes, não vão ter força para resistir às tentações, irão ceder rapidamente, né, quando o inimigo os tentar. Meu Deus, serão cruéis, serão sem amor para com os bons, vão desprezar quem é bom, quem tem o coração bom, quem pratica a verdade, né? Aquele que faz o bem serão desprezados, irão desprezá-los, né, meus irmãos? E aqui também diz, serão traidores, traidores que nem Judas Iscariote, beijando o seu irmão, abraçando, mas por trás é um Judas, comendo no mesmo prato, dormindo na mesma cama, estando dentro da casa da pessoa, e serão traidores, como Judas, que traiu o sangue inocente por 30 moedas de prata. Olha só, a que ponto o homem vai chegar de trair seu próprio amigo, o marido trair a sua esposa que tanto lhe ama. Orgulhosos, serão mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Meu Deus, é assim que serão os homens. E aqui, para finalizar, virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não vão aceitar a verdade. É isso que a palavra está dizendo. Vão repudiar a verdade, vão rejeitar a verdade. Está dizendo a palavra de Deus, não sofrerão a sã doutrina, vão repudiá-la, vão rejeitá-la. Olha aí, meus irmãos, e a palavra de Deus está dizendo aqui que vão fazer de tudo para matar a verdade. Teriam que matar o pecado, teriam que destronar o pecado do seu próprio coração e não querer matar a verdade, repudiar a verdade, mas estão fazendo o contrário. Agora o certo é errado, o errado é certo, a luz é trevas, trevas é luz, o amargo é doce, o doce é amargo. É assim, meus queridos, que estão fazendo.
Estamos no tempo do fim. O tempo trabalhoso que Paulo falou, os tempos difíceis chegaram. Estamos vivenciando esse tempo que o apóstolo Paulo falou, que o Espírito Santo revelou para ele. É agora que você tem que firmar a tua estaca. É agora que nós temos que estar mais firmes com Jesus. É agora que nós temos que orar mais, vigiar mais. Porque a qualquer momento a trombeta irá tocar e o Senhor irá arrebatar a sua igreja. A Bíblia fala, meus irmãos, em Apocalipse, a respeito dos juízos de Deus que serão derramados sobre a terra. A Bíblia fala sobre as trombetas de Deus, no capítulo 8 e no capítulo 9, as trombetas de Deus. Quando os anjos tocarem as trombetas, a palavra fala que vai ter saraiva aqui na terra. A Bíblia diz que as águas serão transformadas em sangue. A terça parte do sol será ferida. A terça parte do sol será ferida. A palavra de Deus fala que o sol vai abrasar os homens com grandes calores. Quando as taças da ira de Deus forem derramadas, capítulo 16 e 15, fala sobre as taças da ira de Deus. Então, quando forem derramadas as taças da ira de Deus, o sol ele irá aquecer muito mais do que ele está quente agora. Você ainda não viu nada, você está achando que o sol está quente? Você está achando que está calor, você não viu nada. Porque olha o que está escrito no livro de Apocalipse, há uma palavra ali que mostra, que revela o que irá acontecer daqui a pouco. Não está longe. É logo após o arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer, isso vai se cumprir. Olha aqui, eu vou ler para você ver. Em Apocalipse, a palavra de Deus fala no capítulo 15 e no versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse, que queimasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. É o que está escrito aqui. E o que a gente lembra em Apocalipse 14, a gente vê um anjo proclamando o evangelho eterno, e ele está dizendo, ele está passando uma mensagem para o povo da terra. No momento da grande tribulação, ele vai proclamar o evangelho eterno, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. O juízo de Deus é vindo sobre a terra. Mas aqui o que a gente vê? As pessoas não estão dando glória a Deus. As pessoas não estão se arrependendo, não irão se arrepender dos seus pecados. Mesmo com o sol os queimando, mesmo com o sol abrasando com grandes calores, veja como o coração do homem estará duro que nem pedra. Embora ainda haverá conversão, algumas conversões na grande tribulação, que não será muito fácil. Mas aqui nós vemos que a maioria irá se entregar à perdição. A maioria irá blasfemar ao invés de se converter. Mesmo Deus permitindo a dor, o calor do sol que venha os abrasar. O que é isso? Por que Deus está permitindo isso? Porque o tempo da graça passou. O tempo da oportunidade de se arrepender passou. Agora é o tempo do juízo de Deus. É a ira de Deus. Porque muitos não quiseram se arrepender no momento que Deus estava permitindo ali pelo amor. Agora Deus está permitindo, irá permitir a dor, para ver se pelo menos alguns se salvam no meio dessa grande tribulação toda que virá sobre a terra. E mesmo assim muitos não irão ser salvos. E aqui continuando, a Bíblia diz assim, 2 Timóteo 3, verso 3. Mas tendo comichão nos ouvidos, sabe o que é isso, gente? A verdade vai causar irritação nas pessoas. As pessoas vão ficar irritadas quando a verdade estiver sendo pregada. É o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas você não pode mais pregar porque você está julgando as pessoas. Pregar a verdade hoje é julgar. Mudou tudo hoje, mudou, gente. Infelizmente,
Mudou tudo. A maneira do ser humano pensar, a maneira dos crentes que estão dentro da igreja pensar, mudou tudo. Antigamente eles recebiam, davam glória a Deus, se humilhavam quando ouviam a palavra da verdade ser pregada. Hoje não, você está julgando, você conhece a minha vida, você está pregando em cima de mim. Eu não vou da igreja mais. É essa atitude dos cristãos de hoje. Então, olha só, a palavra está dizendo que o que vai acontecer? Mas tendo comichão nos ouvidos. Quer dizer que a verdade vai causar irritação. As pessoas vão se irritar, ficar irritada quando for pregado contra o seu pecado. Contra o pecado. As pessoas não vão gostar, vão ficar irritadas. Vão até sair do culto e ir embora para casa. Como a gente já tem visto em alguns lugares. E isso acontecer. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. É isso, gente. Gente abrindo igreja e montando uma igreja do jeito dele, do jeito dela. Ah, eu não gosto dessa doutrina, eu não gosto de assistir, eu gosto de televisão, então nessa igreja aqui a doutrina permite a televisão. Eu gosto de, eu quero casar 50 vezes, então aqui na minha igreja pode casar 50 vezes, até quantas vezes quiser. Pode largar, separar e casar de novo. O que está dizendo aqui, gente? Porque o povo não está preocupado, gente, com salvação de alma, com o céu nada. Eles estão preocupados com o seu sucesso, com o benefício próprio. Então, por isso, olha, a verdade vai causar comichão no ouvido, vai deixar as pessoas irritadas e as pessoas vão amontoar para si doutores conforme os seus próprios desejos. As pessoas vão correr atrás de quem está pregando ali o que ele quer ouvir. O que dá certo, vão pregar o que dá certo e não o que é certo. Os pregadores não vão pregar mais o que é certo, a verdade que liberta. Contra o pecado, a volta de Jesus, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Não vão pregar mais a santificação. Em alguns lugares é até proibido, alguns pregadores estão até sendo barrados. Alguns pregadores, pastores, estão até proibindo. Não chama aquele pregador, não, porque ele prega assim, ele prega assado, ele vai expulsar, ele vai atrapalhar o crescimento da igreja, vai fazer as almas sumir da igreja. As pessoas vai espantar as pessoas. Mas a verdade não espanta ninguém. A verdade não espanta ninguém, ela atrai as pessoas. Ela atrai as pessoas para Cristo, né? Então, olha aí, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, à mentira, aos mitos. É isso que está acontecendo. As pessoas estão voltando à mentira. Não estão aceitando mais a verdade. Querem ver os templos cheios de gente. O que adianta o templo estar cheio de gente? O que adianta, irmão? E depois você vai ter que prestar conta de cada alma que está sentado ali que você não pregou a verdade. Você teve a oportunidade de falar e você não falou. Amém? Então tá aí, olha, gente, eu tô aqui para dizer para você, Jesus está voltando, a terra está reservada como um tesouro, vai pegar fogo em tudo aqui, ó, vai subir fogo debaixo do abismo, vai descer fogo de cima, igualzinho dilúvio, veio água de cima e água de baixo. Assim vai ser. Vai acontecer. Fogo vai subir do abismo e vai descer fogo do céu. Os vulcões vão entrar em erupção. O calor nessa terra vai ser tão grande que os vulcões vão entrar em erupção. Vai começar a jogar lava de fogo para tudo quanto é lado. Homens desmaiando, gritando de um lado para o outro, correndo. Animais. Gente, não vai sobrar nada, nada. Não vai ter para onde correr. Não vai ter, gente. Porque o único que pode livrar da ira de Deus chama Jesus Cristo. Mas muitos não querem Ele. Muitos preferem o mundo. Muitos não querem Jesus, não querem conhecer Ele através da palavra de Deus. Quantos têm coisa mais importante para fazer do que ler uma Bíblia, do que ir para a igreja, do que ouvir Deus falar? Quantas pessoas, eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu tenho meu trabalho. Quantos? Não é o pecado, às vezes, do adultério, não, que vai levar ele para a perdição. É porque ele é muito apegado com o seu trabalho e ele não tira tempo para Deus.
Eu sei que a gente tem que trabalhar para o nosso sustento, o marido é o provedor da casa, a gente tem que também lutar para ganhar o pão de cada dia, né? Porque o irmão não pode andar desordenadamente, né? Porque o Senhor Jesus falou na sua palavra, usou ali os apóstolos para falar: quem não quiser trabalhar, que não coma. Isso é certo, isso é verdadeiro. Mas a gente tem que saber tirar tempo para Deus também. Nós temos que saber administrar o nosso tempo. Não podemos ficar uma Marta da vida, né? Que só pensa na parte material, na casa, na limpeza, no trabalho, e esquece que você tem uma alma, um lado espiritual. Esquece que você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa se comunicar com Deus, ter intimidade, você precisa entrar no santuário. Você precisa se humilhar diante de Deus, porque como que nós vamos receber a graça e a misericórdia de Deus se é só através da humilhação que a gente recebe, que a gente alcança isso tudo? Gente, está aí a palavra de Deus, que Deus te abençoe nessa tarde, fica com Deus, gente, seja edificado.